Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa. Pessoal, vamos agora resolver a prova de português, a parte de língua portuguesa, 10 questões cobradas no concurso do Banco do Brasil 2023, galera. Resolver as 10 questões. Então vamos deixar o texto na tela, na tela bem estruturado para você. Uma prova que abordou apenas um texto, tá? 2 questões de compreensão e outras questões envolvendo aspectos semânticos de algumas passagens do texto. Vamos lá então, prova do Banco do Brasil 2023, parte de língua portuguesa. Vamos lá, vamos avançando. O texto estava estruturado assim, mas assim eu imagino que esteja uma letra muito pequena. Então eu peguei esse texto, pessoal, e separei em partes. Eu fui dividindo ele ali para nós fazermos a leitura desse texto, tá bom? Vamos avançando, galera, vamos lá. Tá aí, ó, primeira parte, primeiros 2 parágrafos. A história do método Braille. Inclusive aí, galera, um texto bem bacana de ler, tá? Um texto bem agradável, inclusive. Olha só. Ler no escuro. Quem já tentou sabe que é impossível, mas foi exatamente a isso que um francês chamado Louis Braille dedicou a vida. Nascido em Courtrai, uma pequena aldeia nos arredores de Paris em 1809, desde cedo ele mostrou muito interesse pelo trabalho do pai. Seus olhos azuis brilhavam da admiração de vê-lo cortar com extrema perícia celas e arreios. Pouco depois de completar 3 anos, o menino, Braille, começou a brincar na selaria do pai, cortando pequenas tiras de couro. Uma tarde, uma sovela, instrumento usado para perfurar o couro, escapou-lhe da mão e atingiu o seu olho esquerdo. O resultado foi uma infecção que 6 meses depois afetaria também o olho direito. Aos 5 anos, o garoto estava completamente cego. Então, nesse primeiro parágrafo, o que aconteceu, galera? O Braille brincava lá até os 3 anos de idade com o seu pai na selaria. E aí o que acontece é que uma sovela, que eles chamam, perfurou o olho esquerdo e a infecção passou para o olho direito. E com 5 anos, o menino já estava completamente cego, o Braille. Segundo parágrafo. A tragédia não o impediu, porém, de frequentar a escola por 2 anos e de se tornar ainda um aluno brilhante. Por essa razão, ele ganhou uma bolsa de estudos no Instituto Nacional para Jovens Cegos, em Paris. Um colégio interno fundado por Valentin Haüy. Além do currículo normal, Haüy introduzira um sistema especial de alfabetização, no qual letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos contornos. Desde o início do curso, Braille destacou-se como o melhor aluno da turma e logo começou a ajudar os colegas. Em 1821, aos 12 anos, conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. Então, nesse segundo parágrafo, ele fala que o Braille frequentou a escola por 2 anos, ganhou uma bolsa de estudos para o Instituto Nacional, no Instituto Nacional para Jovens Cegos, né, em Paris. Esse instituto é fundado por Valentin Haüy, certo? Aí ele fala que ali, nesse currículo normal, né, lá do Instituto Nacional para Jovens Cegos, nós tínhamos também um sistema de alfabetização no qual letras de forma impressas em relevo, em papelão, eram reconhecidas pelos contornos, né? Tudo bem? Então está aí bem estruturado para você. E também, no final do parágrafo, ele elenca ali que o Braille conheceu ali aos 12 anos um método já inventado por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. Beleza? Tranquilo? Então tá lá. Vamos avançando. Terceiro parágrafo, tá, pessoal? Terceiro parágrafo foi esse daqui, ó. Parágrafo de número 3 aqui, ó. O método Barbier, também chamado escrita noturna,
era um código de pontos e traços em relevo impressos também em papelão. Veja só, que o método de Aui, que ele falou antes no segundo parágrafo, eram letras impressas em alto relevo. Já no método de Barbier, o que você tem? Você tem um sistema de, um código de pontos e traços, já não são letras. Pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas, como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema do método Barbier permitia a comunicação entre os cegos, pois com ele era possível escrever, algo que o método de Aui não possibilitava. O de Barbier, o método de Barbier, era fonético, registrava sons e não letras. Dessa forma, as palavras não podiam ser soletradas. Além disso, o fato de um grande número de sinais ser usado para uma única palavra tornava o sistema muito complicado. Apesar dos inconvenientes, foi adotado como método auxiliar por Aui. Tá bom? Vamos agora começar o quarto parágrafo. Está bem ali embaixo, ali, ó, o quarto aqui, ó. Então, aqui nesse terceiro parágrafo, ele abordou características do método de Barbier, também chamado de escrita noturna. Esse método importante, que era um método não de letras em alto relevo, mas sim de pontos e traços em relevo, impressos em papelão. Ele era destinado para enviar cifras a sentinelas. Esse sistema permitia, sim, a comunicação entre os cegos. Com esse sistema do Barbier era possível escrever e com o método de Aui não era possível escrever. Tá? O método de Barbier era fonético, ele registrava sons e não registrava letras. Bem? Tranquilo? Então vamos lá. Vamos agora para o quarto parágrafo. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Então, o método do Braille agora, no quarto parágrafo, está falando do método do Braille. Tá? Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Em 1824, seu método estava pronto. Primeiro, eliminou os traços para evitar erros de leitura. Em seguida, criou uma célula de 6 pontos, divididos em 2 colunas de 3 pontos cada, que podem ser combinados de 63 maneiras diferentes. A posição dos pontos na célula está ao lado. Beleza? Vamos agora para o quinto parágrafo. O quinto parágrafo começa ali, ó. Em 1826, aos 17 anos, ainda estudante, Braille começou a dar aulas. Embora seu método fizesse sucesso entre os alunos, não podia ensiná-lo na sala de aula, pois ainda não era reconhecido oficialmente. Por isso, Braille dava aulas do revolucionário sistema escondido no quarto, que logo se transformou numa segunda sala de aula. Tá? Então, aí nesse quinto parágrafo, falando que o Braille começou a dar aulas usando o método dele, ainda aos 17 anos, ainda um adolescente, o método dele fazia sucesso entre os alunos, mas ainda não era um método oficial. Tá? Agora vamos para o sexto parágrafo. Ó, o sexto parágrafo. O Braille é lido passando-se a ponta dos dedos sobre os sinais de relevo. Normalmente se usa a mão direita com um ou mais dedos, conforme a habilidade do leitor, enquanto a mão esquerda procura o início da outra linha. Aplica-se a qualquer língua, sem exceção, e também à estenografia. A música, Braille, por sinal, era ainda exímio pianista, e as anotações científicas em geral. A escrita é feita mediante o uso de reglete, também idealizada por Braille. Trata-se de uma régua especial de 2 linhas, com uma série de janelas de 6 furos cada, correspondentes a das células Braille. Tá? Correspondente ali às células Braille. Beleza? Então tá aí, sexto parágrafo. Sétimo parágrafo, tá lá, ó.
Louis Braille morreu de tuberculose em 1852, com apenas 43 anos. Com apenas 43 anos ele morreu de tuberculose, né? Temia que seu método desaparecesse com ele, mas, finalmente, em 1854, foi oficializado pelo governo francês. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do imperador Napoleão III, que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. O sucesso foi imediato e o sistema se espalhou pelo mundo. Em 1952, o governo francês transferiu os restos mortais de Braille para o Panthéon, em Paris, onde estão sepultados os heróis nacionais. Então, Silvio Atanes, da revista Super Interessante, disponível ali na Super Abril, História, e o acesso aí realizado pela banca examinadora em 23 de outubro de 2022, o texto adaptado. Beleza? Um texto bem bacana aí, galera, bem bacana mesmo. Um texto falando sobre o método Braille aí, a história do método Braille, né? E agora temos aí as questões da prova do Banco do Brasil, galera. Vamos lá. A partir da leitura do texto, constata-se que Braille, letra A, queria seguir o ofício do pai, letra B, estudou com bolsa de estudos, letra C, trabalhava em selarias quando criança, letra D, foi adotado por Valentim Aui depois da tragédia, ou letra E, começou a dar aulas quando atingiu a maioridade. Pessoal, então olha só, a partir da leitura do texto, o Braille fazia o quê? Ó? Letra A, ele queria seguir o ofício do pai. Lá no primeiro parágrafo, galera, não diz que ele queria seguir o ofício do pai, diz que ele gostava muito daquilo que o pai dele fazia, só que ele ainda tinha 3 anos de idade, ele era muito jovem, né? Era uma criancinha, tanto foi nessa época que o objeto bateu no olho esquerdo dele, machucou o olho dele, passou para o olho, machucou o olho esquerdo, passou para o olho direito, infeccionou, ele ficou cego aos 5 anos, né? Então, assim, ele não queria seguir o ofício do pai, até porque ele só tinha 3 anos de idade, ele era muito jovenzinho. Então, ele gostava de ver o pai dele lá, mas não dá para dizer que ele queria seguir o ofício do pai, não. Letra B, estudou com bolsa de estudos. E aí? Esse é o nosso gabarito, né? Essa é a nossa resposta. Lá no segundo parágrafo, ele diz que o Braille foi lá para o Instituto Nacional com uma bolsa de estudos, né? Letra C, trabalhava em selarias quando criança? Não, ele não trabalhava, ele brincava. Letra D, foi adotado por Valentim Aui depois da tragédia? Não foi adotado, em nenhum momento fala isso no texto. Letra E, começou a dar aulas quando atingiu a maioridade? Não, ele começou a dar aulas com 17 anos. Tá lá no texto isso, tá bom? Beleza? Então a questãozinha número 1 aí, bem tranquilinha pra gente. Uma questão de compreensão. Aqui, galera, fica bem expressado pra gente aqui, ó, o que é uma questão de compreensão de textos. É uma questão em que a resposta está lá dentro do texto, tá? Então, é uma questão de compreensão de texto. De acordo com o que está no edital, né? No edital diz que é compreensão mesmo. Vamos lá. Diferentemente do método de Barbier, o método de Aui... Então, olha só, ele pergunta sobre o método de Aui. Qual é a característica do método de Aui? Possibilitava a escrita? Não, pessoal. O método que possibilitava a escrita, isso aqui está tudo no parágrafo 2, tá? Tudo no segundo parágrafo. Segundo e terceiro parágrafo. Segundo e terceiro, né? Vamos voltar um pouquinho aqui, ó. Segundo e... Isso, segundo e terceiro parágrafo. É segundo e terceiro parágrafo. Segundo e terceiro parágrafo. Possibilitava a escrita era o método de Barbier, pessoal. Possibilitava a escrita. Ele está perguntando o método de Aui. Olha só, vou pular. Letra C, apresentava pontos e traços. Quem apresentava pontos e traços era o método de Barbier. Pontos e traços era o Barbier, lembra? Letra D, impossibilitava soletrar palavras. O método que impossibilitava soletrar palavras era o método de Barbier, não era o de Aui. Isso está expresso lá no parágrafo. Aí tem que... terceiro parágrafo ali, né? É que, como fala do Barbier e do Aui na questão, então você tem que ir no segundo e terceiro. No segundo fala do método de Aui e no terceiro fala do Barbier. Então, olha só. Na letra A, possibilitava a escrita, é o método de Barbier, está no terceiro parágrafo. Letra C, apresentava pontos e traços.
é o método de Barbier, está no terceiro parágrafo. Impossibilitava soletrar letras? Método de Barbier, está no terceiro parágrafo. Era conhecido como grafia sonora? Esse aqui é o método de Barbier. Está lá no terceiro parágrafo do texto. Usava letras em relevo? Isso aqui é o método de Haüy. Método de Haüy, que está no segundo parágrafo. Usava letras em relevo. Segundo parágrafo, né? Onde ele fala do método de Haüy, ó. Olha lá. Olha ali, ó. Além do currículo normal, Haüy introduziu um sistema especial de alfabetização no qual letras de forma impressas em relevo eram reconhecidas pelos contornos, tá bom? Tranquilo? Então tá aí, gabarito da número 2, letra B. Então tem que fazer um pai bola entre o segundo e o terceiro parágrafo para a questão número 2. Letra A, C, D e E estão lá no terceiro parágrafo, que é o método de Barbier. E a resposta, que é a letra B, está no segundo parágrafo, que é o método de Haüy. Beleza? Questão número 3 agora, pessoal. Considere a expressão em destaque da seguinte passagem do parágrafo 3. Então vai falar do método de Barbier, né? Parágrafo 3. O método de Barbier, também chamado escrita noturna, era um código de pontos e traços em relevo, impressos também em papelão. Destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos, com o nome de grafia sonora. O sistema permitia a comunicação entre os cegos. No trecho, por meio do processo de coesão textual, sim, galera, a coesão aqui, ó, é a chamada coesão anafórica. Essa questão, para mim, tem duas respostas, tá? Eu já vou dizer para você. Temos aqui um caso de coesão anafórica, tá? Olha só. No trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada, qual que é a expressão destacada? O sistema. O sistema. Essa palavra se refere a um termo anteriormente explicitado no trecho, tá bom? Na passagem ali. Então, olha só. No trecho, por meio do processo de coesão textual, a expressão destacada, que é a expressão o sistema, refere-se a... Então, ela retoma qual? Ela retoma o quê? Pessoal, olha só. Antes de ler as alternativas, o sistema está se referindo àquele. Não é o método de Barbier? Sim, é o método de Barbier. Essa passagem é toda construída em relação ao método de Barbier. Toda ela. O método de Barbier. Ok. Inclusive, ele começa já no tópico frasal desse parágrafo. Ele fala, ó, o método Barbier, também chamado escrita noturna, olha aqui, ó. Então, o método Barbier, que é o escrita noturna, era o quê? Um código de pontos e traços. Portanto, é um sistema. Um código de pontos e traços em relevo impresso também em papelão. Tá aí, ó. Então, quando você fala método Barbier na passagem do texto, método Barbier, escrita noturna e código de pontos e traços em relevo impresso também em papelão, você está falando a mesma coisa. Você está falando do método Barbier. Então, se você falar método Barbier, se você falar escrita noturna ou código de pontos e traços em relevo também em papelão, você está falando do método Barbier. Está falando a mesma coisa. Na passagem, no texto. Aí destinava-se a enviar ordens cifradas a sentinelas em postos avançados. Estes decodificariam a mensagem até no escuro. Mas como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Com o nome de... Qual que foi o nome que ele deu? Grafia sonora. O sistema de grafia sonora, que é o gabarito da questão, né? O sistema da grafia sonora. Então, o sistema é a grafia sonora. Permitia a comunicação entre os cegos. Ok. Porém, galera, a letra A eu também considero que seria uma resposta possível. Por quê? Porque a grafia sonora é o método Barbier, que é a escrita noturna, que é o código de pontos e traços em relevo impresso também em papelão, que é o sistema a qual a passagem do texto se refere. Portanto, eu não tenho dúvida de que a letra A também é a resposta à questão. Beleza? O gabarito oficial é a letra E, está correto o gabarito, porém, a grafia sonora é o sistema
ao qual se refere, sim, o sistema é a grafia sonora. A grafia sonora é o método Barbier, que também é a escrita noturna, que é um código de pontos e traços em relevo impresso também em papelão. E acabou. É resposta. A letra A é resposta. A letra E também é resposta. Então o gabarito oficial é a letra E, porém deveria ter duas respostas à questão aí. Simples assim. Ah, professor, então, mas no edital diz que só pode ter uma resposta. Se tem duas, tem que ser anulada. Essa questão teria que ser anulada. Beleza? Sim, simples assim. Isso tem acontecido. As provas de concurso, parte de semântica ou de coesão, tem sido assim. Algumas bancas aí o professor tenta inventar e aí faz besteira. Que raios o cara bota lá a letra A? Por que ele queria que a resposta fosse grafia sonora? Por que ele colocou aquele código? Porque a grafia sonora, veja bem, isso até é uma técnica que a gente usa, né? A grafia sonora é o código de pontos e traços em relevo. Uma anula a outra, gente. Olha bem a letra A e a letra E, galera. Olha para a letra A e olha para a letra E. Elas se anulam, porque elas significam a mesma coisa. Elas se anulam. A grafia sonora é o método Barbier, que é o código de pontos e traços em relevo. Isso é técnica, inclusive. Quando a gente ensina a resolver questões, a gente fala, ó, se tiver duas que são iguais, você elimina. A letra A e a letra E têm que ser eliminadas, porque elas são a mesma coisa. Beleza? Então, o gabarito oficial é a letra E, ok, só que a letra A também é uma resposta à questão. Beleza? Vamos ver o que vai acontecer aí. Questão número 4, pessoal. O trecho do parágrafo 4. Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Esse trecho pode ser reescrito sem alterar o sentido. Olha aqui, ó, mais uma questão de semântica. Sentido é a semântica. Sem alterar o sentido, como? Então, olha só, pesquisando, veja aqui, ele altera o começo e aí depois adapta. Galera, pesquisando dá uma ideia de continuidade, tá? Esse gerúndio aí, ó, pesquisando a fundo, é algo que está acontecendo, né? Pesquisando a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Olha só, o que está acontecendo? Está dando uma ideia aí, ó. O sentido é um sentido de momento. Momento é tempo. Conjunção temporal. Quando, a mais clássica. Então a gente tenta enfiar o quando ali. Opa, tem quando na letra C, olha lá. Vamos ver se o restante ficou certo. Quando pesquisava a fundo a grafia sonora, Braille percebeu suas limitações e pôs-se a aperfeiçoá-la. Portanto, galera, questão 4 aí, ó, gabarito letra C. Tá bom? Então, o que eu falei no começo, pesquisando, uma ideia de algo que está acontecendo, é um momento, tá? Momento, ideia de tempo. Ideia de tempo, a gente pode remeter à conjunção quando. Conjunção quando, a gente vê se fica certinho ali o tempo dos verbos. O tempo dos verbos estão certinhos, então, quando, gabarito letra C. Beleza? Olha só uma coisa, ó. A letra B de bola traz o embora. Na letra D de dado, eu tenho apesar de. Elas se anulam. Então, olha só, na questão 4, lembra aquela técnica que eu falei anteriormente? O embora e o apesar de são conjunções concessivas, elas possuem o mesmo significado. Eu já elimino essas duas, já elimino B de bola e D de dado. Elas se anulam, cara. Você entendeu? Elas se anulam. Porque elas são duas concessivas. Elas se anulam. Questão número 5, vamos lá. No ano seguinte, foi apresentado ao mundo na Exposição Internacional de Paris, por ordem do Imperador Napoleão III,
que programou ainda uma série de concertos de piano com ex-alunos de Braille. A palavra em destaque, que é o ainda, apresenta o mesmo sentido que, hein? Veja só, a Sage Gran Rio está cobrando sentido, mais uma vez, está cobrando semântica. Então, se você pegar aí, a maior parte da prova é semântica. É para você pensar a língua portuguesa. Tá? Não é aquele decoreba esdrúxulo. É para você pensar as palavras, né? Então, vamos raciocinar aqui, ó. Vamos raciocinar. Esquecendo regras gramaticais. Vamos raciocinar. Vamos pensar a língua portuguesa. Olha só. Letra A. Louis Braille criou um método revolucionário. Então, primeiro ele fez isso. E ainda era um excelente pianista. Concorda comigo que eu tenho uma ideia aqui de adição? Eu posso até trocar aquele ainda por também, né? Ó, Louis Braille criou um método revolucionário. E também era excelente pianista. Então, eu tenho dois fatos aqui, ó, que aconteceram. São dois fatos que se sucedem, né? Criou um método revolucionário e ainda era um excelente pianista. Então, eu vou pegar essa ideia. Agora, olha a letra B de bola. Vencer barreiras relacionadas à acessibilidade ainda é um desafio. Eu só tenho um fato na letra B. Olha a letra C de casa. O método Braille ainda era desconhecido por muitas pessoas. Eu tenho um fato na letra B, na letra C de casa. Olha a letra D de dado. Os restos mortais de Braille ainda estão no panteão. Eu tenho um fato na letra D de dado. Olha a letra E de elefante. A reglete ainda é usada por deficientes visuais. Então veja que, na letra B, na letra C de casa, na letra D e na letra E, B, C, D e E, eu tenho apenas um fato estático. Na letra B de bola, vencer barreiras ainda é um desafio, um fato. Na letra C de casa, o método Braille era desconhecido, um fato estático. D de dado, os restos mortais estão, um fato. A reglete, na letra E, ainda é usada, um fato. Agora, olha na letra A de água, A de Anderson. Louis Braille criou um método revolucionário e, olha aqui uma adição, ainda era um excelente pianista. É a única alternativa que eu tenho dois fatos. Esse ainda está trazendo para mim, juntamente com a conjunção e, uma ideia de adição. Eu tenho um fato e adiciono a outro fato. Portanto, gabarito, letra A. Tranquilo? Uma questão bonita. Uma questão muito bonita essa questão número 5 aí. Beleza? Tranquilo? Então, quem acertou essa questão é que pensou a língua portuguesa, tá? E isso é bacana. Você pensar a estrutura da língua portuguesa. Tá bom? Vamos para a questão número 6 agora. No trecho do parágrafo 2, conheceu... Aí ele abre aspas, né? Abre aspas lá. Conheceu um método inventado pouco antes por Charles Barbier de la Serre, oficial do exército francês. A vírgula está empregada com a mesma função que em. Então, primeiro, qual é a função dessa vírgula aqui, ó? Oficial do exército francês. Galera, essa vírgula está separando um aposto. Por quê? Oficial do exército francês é uma expressão que explica quem era Charles Barbier de la Serre. Portanto, estamos diante de um aposto explicativo. Estamos diante de um aposto explicativo. Então, nas alternativas, temos que buscar qual é o aposto explicativo. Ou apenas um aposto. E aí, essa será a nossa resposta. Tranquilo? Vamos ver então. Letra A. Na letra A eu tenho: a cegueira não o impediu, no entanto, de estudar. Esse no entanto aqui, galera, é uma expressão adversativa que está intercalada. Essas expressões
vem entre vírgulas, tá? Mas, porém, entretanto, contudo, essas expressões, quando estão intercaladas, elas, dentro da oração, elas vêm entre vírgulas. Não são apostos, são expressões adversativas. Na letra B de bola, eu tenho um predicativo do sujeito deslocado. Perspicaz, vírgula. Braille percebeu falhas no método de Barbier. Olha só, esse perspicaz aqui na letra B é um predicativo do sujeito deslocado. Predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito, a posição natural dele na análise sintática, a ordem sintática natural dele, é lá para o final. Mas ele veio para o início, joga vírgula. Perspicaz, Braille percebeu falhas no método de Barbier. Esse perspicaz é um predicativo do sujeito que foi deslocado para o início da oração. Logo eu coloco a vírgula. Olha a letra C. A infecção, 6 meses depois, afetou o segundo olho de Braille. O que é esse 6 meses depois? 6 meses depois é um adjunto adverbial deslocado. Professor, qual que é a ordem normal do adjunto adverbial? É lá para o final da oração, mas ele está no meio. Se eu pego o adjunto adverbial, coloquei no meio, jogo a vírgula. Então, a infecção, 6 meses depois, um adjunto adverbial de tempo, afetou o segundo olho de Braille. Portanto, adjunto adverbial deslocado. Precisamos achar o aposto. Letra D de dado. Escrita noturna, vírgula. Método de Barbier não teve sucesso quando criado. Tá aqui, ó. Método de Barbier explica escrita noturna. Aqui temos um aposto explicativo. Veja que a SES Gran Rio teve cuidado de colocar um aposto explicativo também, da mesma forma como lá no caput da questão. Portanto, o gabarito dessa questão 6 aqui, ó, tem que ser a letra D de dado, meu amigo. Questão 6, a questão 6, letra E, né? No Instituto Nacional para Jovens Cegos, vírgula, Braille desenvolveu seus estudos. Fala para mim. No Instituto Nacional para Jovens Cegos, isso aqui é o quê? Isso aqui é um adjunto adverbial de lugar. Só que esse adjunto adverbial está deslocado. Já falei para você, o adjunto adverbial, a ordem dele na oração é lá para o final. Como ele está no começo, eu jogo a vírgula, beleza? Então, olha só, aquele adjunto adverbial no Instituto Nacional para Jovens Cegos é o quê? Um adjunto adverbial de lugar. A ordem dele seria o quê? Lá para o fim, mas ele está no começo. Se ele está no começo, vírgula, jogo a vírgula ali, beleza? Desfocou um pouquinho aqui. Tranquilão? Beleza? Olha aí, voltando. Gabarito da questão 6, letra D de dado. Vamos para a questão número 7, uma questão linda, a questão do como. Vamos lá, galera. Que linda. Essa prova estava boa, hein? Essa prova estava tranquila, mas estava bonita a prova. Uma prova bonita, uma prova bem estruturada. Questão 7. Abre aspas, ó. Mas, vírgula, como a ideia não pegou na tropa, vírgula, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Parágrafo 3. A oração destacada apresenta o valor semântico de finalidade na letra A, causa, tempo, proporção, consequência. Galera, conjunção como. Está introduzindo aqui uma oração. A conjunção como, galera, geralmente, na maioria dos casos, ela é conformativa, né? Ó,
O Botafogo joga como o Real Madrid. O Botafogo joga conforme o Real Madrid, né? De acordo com o Real Madrid. Uma ideia de conformidade, né? Eu estou me vestindo como um galã, conforme um galã, né? Então é assim. O como geralmente ele é conformativo. Porém, o como, a palavrinha como, geralmente também pode dar uma ideia de causa. Olha só, não quero dar spoiler para ninguém, hein? Mas o como, ele também pode dar a ideia de causa. E é assim que eu pensei quando eu fui resolver a questão. Só que veja só, para eu matar, se uma determinada oração vai ser causal, ou seja, aquela suspeita que eu tenho de que aquele como está dentro de uma estrutura causal, para eu, professor Anderson Magalhães, para eu ter a certeza disso, eu tenho que analisar o sentido da situação. Tanto é que na questão fala, ó, valor semântico, ó, ou seja, o sentido, o significado. Tá? Então, olha só. Para eu ter a certeza, a convicção de que realmente aquele como está introduzindo uma oração que é causal, eu tenho que raciocinar da seguinte maneira. Se aquilo que está junto da conjunção como, ou seja, aquela oração em negrito, se aquilo aconteceu primeiro, realmente ele é causal. Se ele aconteceu depois, ele vai ser uma consequência. Então, olha só. Pensa comigo. Como a ideia não pegou na tropa, Barbier adaptou o método para a leitura de cegos. Ó, pensa comigo. O método, né? A ideia não pegou na tropa, certo? Ou seja, primeiro ele tentou botar essa ideia na tropa, só que não pegou na tropa. Depois ele faz o quê? Adaptou para a leitura de cegos. Então você concorda comigo que primeiro a ideia não pegou na tropa. Primeiro a ideia não pegou na tropa. Depois ele adaptou para a leitura de cegos. Tá vendo? Então, significa, isso que aconteceu primeiro é a causa. Qual é a causa de depois ele ir lá e adaptar o método para a leitura de cegos? A causa é que a ideia não pegou na tropa. Então, o que acontece primeiro é a causa, gente. Olha só que macete bacana. O que acontece primeiro é a causa. Isso eu estou falando no sentido, na realidade dos fatos ali, pela estrutura. Como a ideia não pegou na tropa? Não é primeiro? Concorda comigo? Você conseguiu pegar isso, ó. A ideia não pegou na tropa. A ideia não pegou na tropa, certo? O cara foi lá e tentou colocar uma ideia na tropa. Não deu certo. O que ele fez? Adaptou o método para a leitura de cegos depois. Ou seja, o que aconteceu primeiro, que a ideia não pegar na tropa, é a causa. O que vem depois é a consequência. Ou seja, adaptar o método para a leitura de cegos é a consequência da ideia não pegar na tropa. Olha que questão bonita. Eu acho muito bacana. Só que esse método que eu faço sempre dá certo, tá? E fica simples. Você vai fazendo, você vai treinando e ele vai dando certo. Ó, primeiro é a causa, depois é a consequência. O que acontece primeiro é a causa. O que acontece depois é a consequência. Tranquilo? Portanto, olha só. Como a ideia não pegou na tropa, não aconteceu primeiro, então aquela parte em negrito é causa. É a causa, beleza? O que acontece primeiro é a causa. Não se esqueça, pequeno gafanhoto. O que acontece primeiro é a causa. Primeiro a ideia não pegou na tropa, ó, é a causa. Depois ele adaptou para a leitura de cegos. O que vem depois é a consequência. Tranquilo? Gabarito aí, letra B de bola. Questão número 8, questãozinha de crase. De acordo com a questãozinha relax, hein? Relax pra caramba essa questão aí, bem tranquilaça. Questão 8. De acordo com a norma padrão da língua portuguesa, o sinal indicativo de crase está corretamente empregado em letra A. Braille. Braille foi forçado a superar sua cegueira. Não ocorre crase diante de verbos. Então, tá errado ali, ó. Ele quer a correta.
Letra B de bola. O professor referiu-se a um... Opa, deixa eu só tirar aqui, ó. Referiu-se, então não ocorre crase diante de verbo, letra A. O professor referiu-se a um aluno brilhante. Não ocorre crase diante da palavra um. Letra C de casa. Braille não foi reconhecido até que se consolidasse a oficialização de seu método. Pessoal, consolidar é um verbo transitivo direto. Quem consolida, consolida algo. Eu consolido a oficialização. Oficialização. Professor, o que é esse A? Esse A é apenas artigo. Artigo feminino. Artigo feminino. Por quê? Porque oficialização é uma palavra feminina. Admite o A, oficialização, admite o A feminino. Simples assim. O verbo consolidar não exige preposição a. Beleza? Então aquele A ali, aquela crase ali está errada. Letra D de dado. Ele queria ensinar a todos. Não existe crase diante do pronome. Todo, todas, tudo. Esses pronomes são chamados pronomes indefinidos. Não ocorre crase diante deles. Outra coisa, galera. Todos é masculina, né? Vai botar crase ali? Não, né? Letra E. Todos estavam à espera de que o valor de Braille fosse reconhecido. À espera de, pessoal, uma locução feminina. Esse tipo de locução feminina tem crase. À espera de, se eu falo assim, ó, à beira de, estou à beira de um ataque de nervos. Esse à beira de ocorre crase. Né? Estou à procura de um grande amor, se bem que eu já achei. À procura de é uma locução feminina, ocorre a crase. Então, gabarita a questão 8 aí, letra E. Beleza? Questão número 9, galera. 9. A frase em que a palavra destacada respeita as regras da concordância nominal. Ó, concordância nominal, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa é. Vamos lá. Letra A. Hoje, Braille e seu método são muito conhecidos. Não, pessoal. São muito conhecidos. Esse muito aqui, galera, é um advérbio. Letra B de bola. Depois do acidente, Braille e sua família não ficaram sós. No plural. Não ficaram sozinhos. A palavra só equivalendo a sozinho. Então, sozinho, sozinhos. Braille e sua família. Braille sozinho. Braille e sua família, sozinhos. Ou então, sós. Letra C. Há bastante razões. Não, pessoal, bastante razões não. Troca bastante por muito. Há muitas razões, portanto, bastantes razões. Vou botar um card aqui em cima, aqui, ó. Vou colocar um card aqui, ó. Tem um vídeo meu que eu explico isso, tá? A palavra bastante, quando você pode trocar por muitos ou muitas, vira bastantes, no plural. Até vou deixar o cardzinho aí. Letra D de dado. Os alunos ficavam meio desorientados. Esse meio aqui é invariável, é um advérbio. Gabarito letra D de dado, hein? Está correto, né? Letra E. O sistema de código de Braille tinha menos... Ah, não, pessoal. Eu não acredito que em pleno século XXI, uma banca de concurso público, para você ser um escriturário do Banco do Brasil, coloca para você saber se menos, né? Menos. Pelo amor de Deus, né, cara? Quem que fala menos hoje? Quem está estudando para concurso, né? Pelo amor de Deus. Menos não dá, né? Ah. Vamos lá. Questão 10. O pronome oblíquo não está colocado de acordo com a norma padrão da língua portuguesa em... Letra A. Me surpreende a vitória... A história de vida de Braille, pessoal,
Não posso começar com pronome oblíquo. Falso. Isso aqui está errado. Não pode começar. Isso é regra, não pode. Seu método não trouxe-lhe reconhecimento em vida. Galera. Esse lhe é atraído pelo não. Portanto, o correto seria: seu método não lhe trouxe. Beleza? Então, a letra B de bola está fora. C de casa. O menino cego aos 5 anos tornar-se-ia um herói nacional na França, galera. Então, a princípio aí, gabarito a letra C. Vamos avançando para ver se não pode ter alguma pegadinha. Quantos impressionaram-nos como Braille? Pessoal, esse nos aqui, ó, ele tem que vir para frente. Porque temos um pronome interrogativo. Quantos nos esse quantos ali é um pronome interrogativo. Quantos nos impressionaram como Braille? É um pronome interrogativo, ele puxa o pronome oblíquo. Quantos nos impressionaram? E letra E. Braille percebia os alunos e sempre, ó, essa palavra sempre, nunca, jamais. Então, ó, sempre, nunca, jamais. Essas palavras puxam o pronome. Então, seria o quê? Braille recebia os alunos e sempre os auxiliava com o método criado. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, gabarito da questão. É a letra C de casa. Portanto, temos aí, galera, as 10 questões de língua portuguesa do concurso, tá? Do concurso do Banco do Brasil de 2023, resolvidas aí na tela. Tudo isso bem estruturado para você. Galera, eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau. Fui!